Hoje a gente vai falar um pouquinho de fuso horário. Fuso horário é uma outra coisa, assim como escala, que a gente viu na semana passada. Fuso horário é uma coisa bem prática quando a gente fala de administrar alguma coisa, fazer algum tipo de troca comercial. Isso aqui é extremamente prático em cima disso, né? Em cima de comércio exterior, exportações, importação, usa demais isso daí. Eu não lembro se era você ou se era a Marinalva que falou que já trabalhava com isso. Acho que era a Marinalva, né, que já trabalhava com administração, né? Uhum. Talvez ela até já pode ter se debatido com isso daí, porque ele foi criado, inclusive, por causa de comércio exterior, por causa das comunicações entre os países, foi criado o fuso horário. Antes de existir o fuso horário era muito mais complicado. Então eu vou mostrar para você aqui, e depois para a Marinalva na gravação, como que os fuso horários funcionam e como a gente faz para usar eles na prática, tá? Mesma coisa lá da escala. Quando eu falei para vocês, a escala vocês podem até, vocês usam celular, hoje o computador já vem pronta, para que você tem que fazer no papel, né? Porque caso um dia você não tenha nada disso, o papel vai estar lá, você precisa saber fazer. Mesma coisa o fuso horário. Se você precisa de alguma resposta rápida ali, de algum horário, que horas são em tal lugar, posso fazer essa transação comercial agora, não posso? Se tu não tem computador, falta luz, energia, enfim, sempre nas horas que você precisa de alguma coisa, falta alguma outra coisa, né? Aí você tem que saber fazer na mão isso. Então o fuso horário ele vai ser bem prático para essas tarefas de contatos com o exterior, enfim. Tá? Bom, primeira coisa, o que é fuso horário? Fuso horário é uma coisa que os alunos mais novos, eles odeiam o fuso horário. Eles não veem muita aplicação no fuso horário, mas vocês que estão na administração, vocês têm aplicação demais para isso. Os fusos horários nada mais são do que as horas em volta do planeta, né? Um dia inteiro tem 24 horas. Então o planeta ele é dividido em 24 faixas. Cada faixa vale 1 hora. Tá? E aí cada cidade, cada país está dentro de uma dessas faixas. Então dependendo de onde você está, você consegue saber quantas faixas tem entre o seu país e o outro. Então você sabe qual é a diferença de horas entre um país e outro. Isso é super importante. Aconteceu inclusive agora, durante a pandemia, virou até notícia isso, né? Não sei se foi o Ministério da Saúde, algum ministério do governo, tinha uma reunião com o pessoal da China ou da Índia para resolver a questão da vacina. E eles marcaram a reunião para as 4 horas da tarde, mas esqueceram que era 4 horas da tarde do Brasil, que lá na Índia, na China, é de madrugada, ao mesmo tempo, né? Então a reunião, claro que não aconteceu, porque eles não levaram em consideração a diferença de horas com os fusos horários. Então essa que é a grande importância quando a gente fala do fuso, quando vai falar de administração, comércio exterior, você tem que ver que horas são onde você está, que horas são onde o cara está, para ver se as duas pessoas estão conversando ao mesmo tempo, porque senão não adianta nada. Se a gente dá uma reunião para de madrugada lá no outro país, o cara não vai participar, né? Então os fusos eles foram criados justamente para facilitar essa comunicação. Eles não existiam, eles têm um pouco mais de 100 anos. Eles nem são tão velhos assim. Deve ter gente viva mais velha do que os fusos horários. Antigamente não tinha essa organização. Então eles se organizavam de outra maneira. Era a partir do sol, por exemplo, tinha os relógios de sol, ou era a partir de outros tipos de marcação do tempo, que antigamente não tinha telefone, não tinha internet, eles não podiam se comunicar muito rápido. Então eles tinham que ter algum jeito de organizar as entregas de mercadoria, as viagens. E aí o jeito que eles encontraram foi dividir a Terra em 24 faixas, cada uma valendo 1 hora. E aí cada lugar está dentro de alguma dessas faixas e você consegue ter uma ideia, então, que horas são naquele lugar e que horas são no meu lugar. Tá? Então é para isso que serve o fuso horário, para você ter ideia dos diferentes tempos ao redor do planeta. Beleza? Esses são os fusos horários, né? Eles não são faixas retinhas, certinhas. Eles têm várias curvas. Tá? Os países podem fazer umas modificações, não tem problema. O Brasil mesmo faz. Repara aqui tem o fuso horário do Brasil. Ó. O Brasil está nesse amarelo aqui e também está nesse roxo aqui. Ó. Amarelo, roxo, amarelo do Brasil, roxo do Brasil. Esse rosinha aqui também pega o Brasil, só que pega só as ilhas que o Brasil tem no meio do oceano. E o Brasil tem mais um ainda, que pega aqui o Acre e a parte da Amazônia. Essa pontinha aqui, ela não faz parte desse fuso horário roxo mais. O Brasil dividiu
e ele está em mais um outro fuso horário. Então o Brasil tem 4 horários diferentes. Só dentro do Brasil a gente tem 4 horários diferentes, né? É por isso que na TV, muitas vezes a gente vê na televisão, começa o jornal ou começa algum programa e eles falam, são 8 horas horário de Brasília. Quer dizer que no Mato Grosso é 1 hora a menos. Lá no Acre são 2 horas a menos. Então quando o cara fala 8 horas de Brasília, beleza, quem está no Mato Grosso já é acostumado a saber que lá são 6, e que lá no Acre são 6 horas. Então eles já estão acostumados com isso. Para a gente aqui parece um pouco diferente, porque o nosso fuso horário em São Paulo é o mesmo de Brasília. Tá? Então, no Brasil passam esses 4 fusos, e repara que no Brasil eles também têm um desvio aqui, ó, ele não é retinho, né? Então por que a gente faz isso? Para não cortar os estados no meio. Imagina, metade do estado de São Paulo tem um horário, a outra metade tem outro horário. Então é uma confusão do caramba. Então para não ter essas confusões, os países podem fazer essas curvas para não cortar algumas regiões no meio, alguns estados no meio. Tudo bem? Essas são as 24 faixas, cada uma vale 1 hora. Certo? Pensaram alguma dúvida? Não. Beleza. Então isso aqui, como eu falei, só a historinha, né? Antes de oficializar o fuso horário, cada país marcava o seu horário de um jeito, tal. Então usavam relógios de sol, definiam o meio-dia, por exemplo, quando o sol estava a pino, né? Na parte mais alta. Só que quando o sol está mais alto na sua cidade, na minha ele não está. Então isso dava muita confusão. E só em 1884 eles padronizaram a questão dos fusos horários. Então não faz tanto tempo assim. Bom, vamos praticar isso aqui. Vou pular essa explicação para a gente praticar primeiro e aí depois eu volto para aquela explicação para você entender certinho. Um exemplo bem prático aqui. Aqui tem o desenho dos fusos horários e tem 2 pontos marcados aqui. Ó. Tem o ponto A e temos o ponto B. Né? O jeito mais simples e o jeito mais comum de trabalhar fuso horário é o seguinte. Se são 12 horas no ponto A, que horas são no ponto B? Então essa é a pergunta mais comum. Tanto quando a gente fala de Enem, vestibulares, essa é a pergunta mais comum. Inclusive lá na tarefa eu deixei para vocês, uma das questões é da FUVEST, aqui da USP, é uma questão de segunda fase, que são as perguntas mais difíceis, e ela é justamente desse jeito. São tantas horas em São Paulo, que horas são em outro lugar? Então, o fuso horário é uma coisa tão prática que ele aparece de um jeito até simples. Porém, o grande problema aqui é a gente se embananar, se confundir quando vai fazer a contagem dos fusos entre um lugar e outro. Muitas vezes a gente confunde quando conta. E aí nessa contagem, que dá para a gente fazer nos dedos até, a gente erra a resposta, que é o horário do outro lado. Tá? Como é que a gente faz então? Bom, o cara está dizendo aqui na pergunta número 1, ó, que horas são no ponto B, se no ponto A são 12 horas. Então ele botou aqui o ponto A e botou aqui o ponto B. Legal. Quantos fusos tem entre um ponto e outro? Então é isso que a gente tem que descobrir. Quantas faixas de hora existem entre o ponto A e o ponto B? Quando tem o desenho é fácil, é só a gente contar. Né? Então com o desenho tem 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei na 5, aqui no ponto B. Legal. Então são 5 horas de diferença. Então para eu saber quantas horas de diferença tem, é só eu contar quantos fusos tem no meio do caminho. Como ele deu o desenho, foi contar no desenho, tranquilo. Mas muitas vezes não tem o desenho. Se você estiver em algum lugar, passar por algum problema, algum apuro lá, faltou energia, ferrou, você precisa saber que horas são, não tem desenho. Como é que você faz para contar? Aí você tem que saber em qual fuso horário a outra pessoa está. Tá? Os fusos horários eles têm uns números para identificar. Então, por exemplo, o fuso do Brasil, que é esse amarelo aqui, o fuso principal do Brasil, onde passa Brasília, é o fuso -3. Né? Como é que eu sei? É o seguinte, o fuso do meio do planeta, aqui ó, no mapa, o fuso do meio é o fuso 0. Então, cada fuso que você vai contando, tanto para a direita quanto para a esquerda, você conta do 1 até o 12, para fechar 24.
A diferença é que, para diferenciar os dois, os fusos da direita a gente bota um sinal de mais, os fusos da esquerda a gente bota um sinal de menos. Mas esses sinais não servem para fazer conta. Eles só servem para a gente dar um nome. Ah, é o fuso menos 3, o fuso mais 3. É só para você dar um nome. Quando você for contar, você não vai fazer 3 mais 3. Tá? Você tem que contar quantos fusos tem entre um e outro. Conta no dedo. Vamos fazer já para você entender melhor. Tá? Então, se não fosse o desenho, você, quer dizer, tendo o desenho, você contou aqui 1, 2, 3, 4, 5 faixas até chegar no ponto B. Legal. Quer dizer que o ponto B são 12 horas mais 5 horas, que vai dar 17 horas. Então, enquanto no ponto A são 12 horas, no ponto B são 17 horas. Isso é bem importante se você falar, eu tenho que fazer uma ligação para uma pessoa que está lá no ponto B, uma empresa lá no ponto B, eu marquei de ligar para eles às 5 horas da tarde. Mas às 5 horas da tarde lá da cidade do cara. Então, que horas você tem que ligar para ele? Opa, se eu sei que são 5 horas de diferença, eu vou ligar às 12. Tá? Então, essa aqui é a aplicação prática. Beleza? Professor, Oi. Essa daí é igual essa daqui, a que você passou a perguntar? A pergunta da tarefa? Desconsiderando o horário de verões locais, as coordenadas geográficas do mapa permitem também deduzir que uma competição esportiva que ocorre em Sydney às 4 horas seja assistida pela TV ao vivo em Nova York. Uhum. Só que é igual essa daí? Não é igual essa, né? É igual, é a mesma coisa. Só que a diferença aí é que ele não deu o desenho e ele não disse qual é o fuso. Porque eu tô contando com esse negócio que tá aqui, esse risquinho, sabe? Ele deu o desenho aí, é verdade, ele deu o desenho, eu esqueci. Mas ele não deu o fuso. E o desenho tá muito pequeno, né? Não dá nem para usar o desenho, na verdade. Por quê? Por que ele fez isso? Porque a gente pode identificar o fuso de outra maneira, que é usando a coordenada do lugar. Aí, no caso, ele dá a coordenada, né? Ele fala qual que é a coordenada de Nova York, ele fala que é 40 graus norte, é isso? Quanto que ele fala aí? As coordenadas de Nova York é 41 norte e 75 W. Não sei o que é. O W é o oeste. Pode ser W, pode ser O, é o sinal de oeste. Então essa é a coordenada de Nova York. Quando a gente vê coordenada, é quando o cara quer dificultar o exercício para você. Na prática, numa prática de trabalho mesmo, não precisa a coordenada. Geralmente até aquelas agendas escolares, elas trazem até um mapa de fuso horário, que a gente usava antigamente. Então, nas empresas tem. Algumas empresas, uma vez eu visitei uma empresa, ela tinha vários relógios na parede que marcavam a hora de várias cidades diferentes, que eles tinham negócios, né? Então tinha um relógio para o Rio de Janeiro, tinha um relógio para Nova York, tinha relógio para Londres, então cada relógio marcava uma hora. Então era só eles olharem direto e beleza, né? Mas se você não tem isso, não tem nada, você tem a coordenada, como é que a gente faz? A gente ignora norte e sul. Norte e sul não serve para a gente ver fuso horário. Só está aí para compor a coordenada, porque as coordenadas elas são compostas de uma norte e sul e uma de leste e oeste. Tá? Inclusive a aula síncrona que eu deixei lá é de coordenadas, para entender como é que elas funcionam. Mas para o fuso horário só vale leste e oeste. Tá? Como é que funciona isso? Deixa eu perguntar. Oi. Essa daqui seria a alternativa B? Eu não me lembro de cabeça e não estou com ele aberto aqui, mas eu acho que não é a B. O AB está marcando quantas horas? É porque eu fiz assim, 41 menos 33. O 33 veio da onde? Das coordenadas do Sydney. Tá. Mas o 33 também é norte, é norte ou sul o 33, né? É sul. Então. O outro é norte e ele é sul. Entendi. Mas tudo que for norte e sul, quando for fuso horário, não serve para nada. Tá bom? A gente vai ignorar o que for norte e sul.
Tanto é que tem alguns problemas que eles nem botam, eles só botam a coordenada leste e oeste. Tá? É que para a gente fazer a coordenada geográfica tem que ter um norte-sul e um leste-oeste. A coordenada é tipo uma cruz. Você vai pegar uma coluna e uma linha. Onde ela cruzar, vai dar um ponto. Então é uma linha que é norte-sul, outra linha que é leste-oeste. Onde ela cruzar, dá um ponto. Então esse ponto de Nova York que ele botou aí, e esse ponto de Sydney, para você achar o ponto, tem que ter um norte-sul e um leste-oeste. Mas para o fuso horário só caminha no leste-oeste. Não importa se está norte ou sul, o que interessa para o fuso horário mudar é leste ou oeste só. Então, quando tiver um problema com norte e sul, você pode ignorar os números do norte e sul e só vai trabalhar com os números de leste e oeste, tá bom? Quanto que é de Sydney, a coordenada de Sydney, a parte leste e oeste dela, quanto que está aí? 75. 75 quanto? Leste ou oeste? É W, oeste, né? Ah, tá. 75W, essa é a de Nova York, então, né? Que você me falou. E a de Sydney é quanto? Sydney, 150 leste. 150 leste. Legal. Quando aparece assim, como é que a gente faz? Cada 15 graus vale 1 hora. Então, cada 15 graus você muda o fuso. Tá? Por que isso acontece? Como são 24 fusos ao redor do planeta e o planeta tem 360 graus, se dividisse 360 por 24 daria 15. Então a cada 15 graus muda um fuso horário. Nesse caso, os 75 graus, ele é igual a qual fuso horário? Ele é igual ao fuso horário 5. Por quê? Porque 15 vezes 5 dá 75. Para eu chegar até os 75 graus, eu preciso andar 15, 30, 45, 60, 75. Como cada fuso vale 15 graus, então eu chego nos 75 graus quando eu estou no 5º fuso. Então o fuso de Nova York é o 5. E como é que eu vou saber se é mais 5 ou menos 5? Sempre que for oeste, é menos. Sempre que for leste, é mais. Então o fuso de Nova York é o menos 5. Você consegue me dizer qual é o fuso então de Sydney, que está no 150 leste? Não. Quanto que daria 150 dividido por 15? 150 dividido por 15? É. Tem que somar. Não, pode usar a calculadora, não tem problema. 10. 10, boa. Então isso quer dizer o quê? Que é o fuso 10. É o fuso 10. Agora você tem que saber se é o fuso menos 10 ou mais 10. Se está para oeste é menos, está para leste é mais, então ele é o fuso mais 10. Legal. Então, olha só, o cara ele dá a coordenada quando ele quer dificultar a tua vida. Ele podia muito bem falar, Nova York está no fuso menos 5, Sydney está no fuso mais 10. A Olimpíada começou em Sydney tal hora, que horas eram em Nova York ao mesmo tempo? Né? Ele podia falar isso muito mais fácil. Mas aí para dificultar, ele botou a coordenada. Então, sempre que vier a coordenada, você pega só a parte de leste e oeste, ignora norte e sul, tá? E a parte de leste a oeste, você tem que lembrar, a cada 15 graus faz um fuso. Então, como deu 75, 75 dividido por 15 dá 5. A gente viu que é o menos porque é 75 oeste. E o 150 a gente viu que é o mais 10 porque está para o leste, então é mais. E 150 dividido por 15 deu 10. Tá? Então, legal. A gente tem uma cidade no menos 5 e uma no mais 10. E aí, o que ele fala? Ele fala que começou em Sydney as Olimpíadas. Que horas que começou lá? 4 horas. 4 horas, 16 horas. Legal. Só que 16 horas lá em Sydney, né? Então ele quer saber em Nova York que horas que eram. Para eu ligar a televisão e ver ao vivo em Nova York ao mesmo tempo, que horas que eu teria que ligar essa televisão, né? Porque Sydney está do outro lado. Se a gente for fazer aqui no nosso desenho, Nova York está aqui, ó. Nova York está aqui é Nova York, e Sydney está aqui do outro lado do planeta, tá bem longe. Então vai ser uma hora bem diferente, né?
Quantas horas tem de diferença entre Nova York e Sydney? E agora, vamos contar aqui no desenho, já que temos o desenho aqui na tela. Vou contar aqui, ó. Entre Nova York e Sydney. Bom, como eu sei a hora em Sydney, então eu vou de Sydney para Nova York. Tá? Então eu vou contar para a esquerda, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas de diferença. 15 horas é bastante hora, né? Então são 15 horas de diferença. Mas Nova York são 15 horas a mais do que Sydney ou 15 horas a menos, né? Como é que eu sei se é a mais ou a menos? O macete mais fácil é o seguinte: você contou para a esquerda, são horas a menos. Você contou para a direita, são horas a mais. Tá? Como é que você vai saber isso sem o desenho? Pelo fuso. Se você sai do mais 10 e vai em direção ao mais 5, você vai em direção ao 0, depois vai até o mais 5. Então você está voltando nos números. Quando você volta nos números, você também diminui a hora. Se eu já soubesse a hora no menos 5 e quisesse calcular lá no mais 10, eu teria que avançar nos números. Aí eu ia somar essa diferença. Uhum. Então, 16 menos 15 dá quanto? Uma hora. Uma hora. Que letra que é? Deixa eu ver. É a B. D. Então é isso aí. Letra D, uma hora. Tá? Então, quando a gente for fazer a questão de fuso, ó, então agora eu volto aqui nessa tabelinha. Essa tabelinha aqui eu faço para vocês. Depois esses slides você pode baixar lá. Eu vou botar o link. Eu não tinha botado na última live. Vou botar o link dos slides lá para vocês baixarem. Essa tabelinha aqui, ó, para seguir a ordem. Seguindo a ordem aqui para evitar que vocês errem. Então, olha lá. Primeira coisa, quando for fazer a questão de fuso. Sempre identifica qual é o fuso de origem do problema e qual é o fuso que ele quer saber o horário. Por que isso? Porque aí você vai saber se o fuso que você quer saber, ele vai aumentar ou vai diminuir a hora. É a mesma coisa do seu problema aí de Sydney e Nova York, né? Ele deu o horário em Sydney e ele pediu em Nova York. Como em Sydney você descobriu que é o mais 10, em Nova York você descobriu que é o menos 5, para eu ir do mais 10 para o menos 5, eu tenho que voltar. Então, você já faz o passo 1. Identifica o fuso de origem, que é o Sydney, mais 10, e o fuso que você quer saber a resposta, que é o menos 5. Você teve que voltar? Então, você vai diminuir a quantidade de fusos entre os dois. Se você tivesse que avançar, você ia somar a quantidade de fusos entre os dois. Tá? Então, primeiro passo, identifica quais são os fusos. Segundo passo, identifica se você vai somar ou se você vai diminuir. Então aí você vê, identificou os passos no fuso 1? Legal. Passo 2, você vai avançar ou vai voltar? Então você vai saber se vai somar ou diminuir. Somar ou diminuir o quê? Aí é o passo 3, a quantidade de fusos. Aí você tem que contar quantos fusos você vai andar para fazer a soma ou diminuição. Chegou no passo 3, acabou. O passo 4, a gente vai ver já já quando que usa ele. Não usa ele sempre, só usa em algumas ocasiões. Mas chegou no passo 3, você consegue resolver. Tá? Então, primeiro, identifica os fusos. Segundo, vê se você avança ou retorna, que é para somar ou diminuir. E terceiro, conta quantos fusos são para fazer a conta. Certo? Se não tivesse um mapa, nessa questão de Sydney, se não tivesse mapa, como é que você ia contar? Como é que você ia saber quantos fusos tem entre um e outro? É só contar no dedo. Não tem vergonha nenhuma em contar no dedo. É muito mais fácil contar no dedo, a gente não erra. Você indo do mais 10 até o menos 5, é só você ir voltando. Você ia cruzar o fuso 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1, o 0, porque o 0 também é um fuso, apesar de ser 0. Ia cruzar o fuso 0. Aí você ia cruzar o fuso menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e ia chegar no menos 5. Então você ia andar 15 fusos. Né? 15 fusos para a esquerda, que você voltou, então são menos 15. 16 horas menos 15 ia dar 1 hora. Tudo bem?
É. Deixa eu perguntar, as outras vai ter que fazer conta? Todas as contas que vão ser, elas são de mais ou menos. Então as contas são somando e diminuindo os fusos horários. Não tem nenhuma conta complicada, não. A não ser que ele te dê a coordenada e você tenha que dividir por 15. Mas fora isso, é só mais e menos, tá bom? Tá bom. Mas você quer dizer se as contas têm que aparecer aí, é isso? Se você tem que deixar... Não, é que tem um aqui, ó, embaixo aqui tá só a pergunta, então deve ser conta para responder, né? Não é escrita, né? Isso, esse que é só a pergunta, que não tem letra A, B, C, D e tal, é para você fazer a conta e botar a resposta aí. Essa que é a questão da USP. Essa é uma questão da USP da segunda fase, que é uma questão aberta, não tem alternativa. O cara só bota a pergunta lá e aí se vire, né? É bem o cara bota e fala, se vira aí, meu irmão, faz a conta, né? Faz a resposta. Então a segunda fase ela é mais difícil porque ela é aberta. Cada um bota o que quiser. Então essa aí é uma questão da segunda fase, nem mudei nada. Essa era realmente a questão lá da USP. E ele pergunta, né? Que horas são em tal hora, se em São Paulo são em tal hora. Então é isso que a gente fez agora. Quer tentar fazer agora aqui comigo junto? Vamos tentar? Vamos. Então vamos embora. Eu vou abrir ela aqui então junto também. Deixa eu abrir aqui contigo. Que às vezes o pessoal fica com medo. O pessoal vem falar, meu Deus, a questão é da USP, é muito difícil. Não, não tem nada a ver. Tem muita questão que a gente pensa que é difícil, mas tem que tentar fazer. Tentar fazer que vai. Vou abrir aqui a lista. Legal, eu vou dividir aqui na sua tela, então calma aí. Aí, tá vendo aí a lista também na sua tela? Tô vendo, mas tá meio ruim pra ver, mas pode deixar. Eu deixo aqui. Você tem a sua aí, né? Tem. Legal, vamos tentar fazer essa então da USP, vamos lá. Ele falou, a cidade de São Paulo está situada no fuso horário 45 graus a oeste. Quando em São Paulo forem 13 horas, que horas serão numa cidade que está localizada no 75 a leste? E agora? Vamos lá. Primeiro passo, qual que era? Identificar os fusos. Ele não deu. Ele deu a coordenada sacana aqui, né? Mas vamos ver. O 45 dividido por 15 dá quanto? Dá 3. Boa. Só que é mais 3 ou menos 3? Tá situado em São Paulo? É. Tá 45 graus a oeste. Então vai ser o fuso mais 3 ou vai ser o fuso menos 3? Mais? Quase. Qual é o outro? Menos. É menos. Isso. Sempre que for oeste Qual é que é menos. Tá? Oeste menos. Isso. Sempre que for O sul oeste é é mais? menos e leste é mais. Tá bom? Então o fuso de São Paulo é o menos 3. Legal. E o fuso do outro, qual que é? O outro é o 75 leste. Que fuso que vai ser esse daí? Isso aí. 5. Mais ou menos 5. Oeste, leste, mais. Boa, mais 5. Então você já descobriu que um é o fuso menos 3, o outro é o mais 5. Legal, primeiro passo foi dado. E agora, você vai ter que somar a quantidade de fusos ou vai ter que diminuir? Vão ser horas a mais ou horas a menos? Como é que você vai descobrir isso? Ele já te deu o horário em qual dos dois? Você sabe o horário no menos 3 ou no mais 5? Eu acho que é menos. Menos. Deixa eu ver aqui. Não, mas vamos fazendo passo a passo. Em qual dos dois fusos Menos ele já te deu o horário? Ele já te deu o horário no fuso menos 3 ou no fuso mais 5? Não entendi essa pergunta. Ele falou aqui na questão, ó, que em São Paulo são 13 horas. Então essas 13 horas
Eu não. Peraí, deixa eu olhar aqui de novo. Ele deu um 3. Isso. O fuso menos 3 são 13 horas. E o outro lá que você quer saber a resposta é o fuso mais 5. Então, para você ir do menos 3 para o mais 5, você vai avançar ou vai voltar? Vou avançar. Boa, vai avançar. Então, lá no mais 5, lá vão ser horas a mais, né? Você vai avançar, então são horas a mais. Agora, o terceiro passo é você descobrir quantas horas a mais que são. Então, para você ir do menos 3 até o mais 5, vamos contar no dedo. Quais números você passa para sair do menos 3 e chegar até o mais 5? Não deu para entender. Quantos fusos existe entre o menos 3 e o mais 5? É só você contar quantos números existem entre o menos 3 e o mais 5. 2? Não. Não, porque você está do menos 3 até o mais 5. Você tem que primeiro chegar até o 0, e depois do 0 você vai até o 5. Entendeu? 4? Um pouco mais. 5. Pouco mais. Se eu fosse do fuso 0 até o fuso 5, aí eu teria 5 fusos. Que eu passo o 1, o 2, o 3 e o 4 e chego no 5. Mas eu estou no menos 3, então além de eu andar esses 5 do 0, eu ainda tenho que andar esses que estão para trás do 0. Então você... Além de andar os 5 do 0, tem que andar o mais 3. Pro outro lado? É. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Vão ser 7. 7. Tá? Por que são 7? Ó, você está no mais 3, você vai passar para o menos... Você está no menos 3, né? Você vai passar pelo menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, são 8 mesmo, tá certo, você tá certo. Eu que errei. São 8 mesmo, é isso aí, né? Então, como é que a gente faz? Conta no dedo. Você viu só, é muito mais fácil contar no dedo, não erra. Eu fiz de cabeça, errei. Contei no dedo, vi que estava certo. Então é isso aí, são 8, tá? Passo o menos 2, o menos 1, 0. Mas aí eu faço... Como essa conta? Eu faço menos 3 mais 5? Não faz menos 3 mais 5. Esses sinais dos fusos é só para saber se eles estão para leste ou para oeste. Esses sinais não entram na conta. Tá? Esses sinais do fuso não são para fazer conta. Eles só são para ver se é menos 3, o fuso está para oeste. Se é mais 5, o fuso está para leste. É só para você não confundir o fuso mais 5 com menos 5. Como tem dois fusos 5, eles botaram um com positivo, um com negativo, só para você não confundir os dois. Tá? Mas não quer dizer que você vai fazer... Se fosse o fuso menos 5 e o fuso mais 5, você ia fazer menos 5 mais 5 e ia dar 0. Então não é para você fazer conta com esses fusos. Os fusos você conta mesmo. Quantos você passa para chegar até lá. Não precisa fazer conta com eles. Tá bom? Por isso que você pode contar no dedo, que não dá erro. Saiu do menos 3. Mas aí eu coloco... Mas é para colocar a conta, não é? Para você colocar a conta aí, se você fizer do menos 3 até o mais 5... Você só indica que você bota lá entre menos 3 e mais 5 existem tantos fusos. Porque não tem como você fazer essa conta, você contou no dedo, entendeu? Então entre o menos 3 e o mais 5 são tantos fusos. A conta vai vir agora. Que você descobriu que são 8 fusos, então são 8 horas a mais. Então você vai fazer 13 horas em São Paulo, mais essas 8 horas, para descobrir que horas são nessa cidade que está a 75 graus leste. Que horas são lá? 13 horas. Mais 8? Isso aí, 21 horas. Isso aí. Então, enquanto em São Paulo são 13 horas,
em uma cidade que está a 75 graus leste, que você viu aí que é o fuso mais 5, ao mesmo tempo, em São Paulo são 13 horas e nessa cidade são 21 horas. É isso aí, a resposta é 21 horas, é isso mesmo. Fuso horário não tem segredo. O problema dele é que ele é confuso, né? Ele faz confusão na cabeça. Então tem que praticar. Tem que pegar exercício 1. Fiz, entendi. Beleza, exercício 2. Fiz, entendi. Porque o raciocínio dele vai ser sempre o mesmo. Você vai ter sempre que localizar esses dois fusos. Aí você vai ter que ver a diferença e contar quantas horas são de mais ou de menos, dependendo pro lado que você está contando. Tudo bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Não, mas é normal. Fuso horário é confuso mesmo, dá confusão mesmo, tá? Não tem problema. Vou voltar aqui pro slide, porque tem mais uma coisinha que pode aparecer e que eu quero mostrar para ti. Pronto, voltando para o slide. Existe um outro jeito que o cara pode complicar ainda mais. Ainda mais, né? Para gente que vai mexer com essa parte de administração, que vai mexer com a comunicação entre dois lugares, principalmente, isso não vai contar tanto. Mas, se você precisar envolver uma viagem no meio do caminho, aí vai ter que fazer uma conta a mais. Que naquela tabelinha lá era o quarto passo, aqui embaixo. Era o quarto passo. Depois de você fazer tudo até chegar na resposta de que horas são lá do outro lado, se tiver uma viagem acontecendo, depois que você fizer o terceiro passo, você tem que somar o tempo da viagem no seu resultado. Tá? Vamos ver aqui, ó. Nesse mesma figurinha da letra A e da letra B, vamos supor que após uma viagem de avião entre o A e o B, que demorou 9 horas, que horas são no ponto B quando o cara chegar lá, sendo que ele saiu do ponto A às 19. Tá? Então, como a gente faz? Faz igual ao outro. A diferença é que você tem que somar quantas horas de avião demorou para chegar. Porque quando a gente faz a hora, são 19 horas no ponto A, são, sei lá, meia-noite no ponto B. Legal, mas essa é a hora que o avião subiu. Né? O avião vai descer depois de 9 horas. Então o avião vai descer 9 horas depois que ele sobe. Então primeiro você descobre que horas que o avião subiu, que ele está dando aqui no problema, e depois é só somar o tempo da viagem. Vamos esquecer a viagem e vamos fazer só a primeira parte. Vamos esquecer a viagem. Se no ponto A são 19 horas, que horas são lá no ponto B? Agora você faz para mim, hein? Primeiro passo. O ponto A está em qual fuso? Como não dá para ver, esse eu boto para você. O ponto A está no fuso -4 e o ponto B está no fuso +1. Beleza, essa aqui eu já te dei o primeiro passo. Segundo passo. Se você vai do ponto A para o ponto B, você vai avançar no horário ou você vai voltar no horário? Vai avançar. Boa. Não, calma aí. Não, é isso mesmo. É do ponto 1 ao 4, né? Isso. Não, é do A para o B. É do -4 para o +1. Vai avançar mesmo. Isso, é isso aí. Vai avançar mesmo. Isso aí. O que isso quer dizer? Quer dizer que lá no ponto B são horas a mais, né? Então você vai somar a quantidade de fusos horários que tem no meio do caminho. E agora, qual é a diferença? Quantos fusos tem no meio do caminho entre o A e o B? Nove? Não, 9 não, é menos.
Menos. Do -4 até o +1. Quatro? Não. Pouquinho mais. Calma aí. Seis? Pouquinho menos. Ai, cinco? 5, boa. Ó, do -4 para o +1, quantos números tem? Tem o -3, tem o eu contei o 4. Ah, tá, entendi. 4, 3, 2, 1. Aí eu contei o 0 e aí eu contei o 1. Entendi. Foi mal, eu esqueci de te falar isso. Você não conta o fuso de onde você sai, tá? Você só conta o fuso de onde você chega. Então aí você ia me dar a resposta certa, então tá certo, tá? Então conta o -3, o -2, o -1, aí o 0, aí o +1. Isso. Então a gente conta 1, 2, 3, 4, 5 fusos. Legal. Bom, você achou que são 5 horas de diferença. Já viu que o ponto B são 5 horas a mais. Então, se são 19 horas no ponto A, que horas são no ponto B? Oi? Que horas são no ponto B, então, se no ponto A são 19 horas? No ponto A são 19. Deixa eu ver. São 19 horas. Ai, senhor, eu não lembro. 19 mais... Quantos fusos tem no meio do caminho? Mais 5. Isso. Né? Isso. Quanto que dá? 24 horas. Boa. Então são 19 horas no ponto A. Lá no ponto B são meia-noite. Quando bate 24, meia-noite, né? Só que 19 horas no ponto A e meia-noite no ponto B é quando o avião subiu. E a questão quer saber que horas vão ser quando o avião chegar. Só que o avião só vai chegar 9 horas depois. Então olha só. Se o avião subiu e são meia-noite no ponto B, ele vai chegar 9 horas depois? Então que horas que chega o avião? Minhas coisas estavam aqui. Oi, professor. Ele quer saber que horas que vai chegar o avião. Você descobriu que meia-noite é a hora que o avião subiu. Mas o avião vai descer depois de 9 horas. Que horas vão ser? Depois de 5 horas? Não. Por que 5 horas? Você falou 5 horas. Ah, não sei porque. Não sei. O avião demora 9 horas para descer, né? Quando o avião decolou, já eram meia-noite lá no ponto B. Então, meia-noite mais 9 horas, que horas vão dar? 10. Quase. Uma para baixo. 11. Para baixo, uma para baixo. 9 horas. 9 horas da manhã. Ah, tá. Então ia ser... tá certo. O que foi aumentando. Entendeu? Então, quando tem uma viagem de avião, você faz a mesma coisa que faz que não tivesse a viagem. Como se não tivesse viagem. Descobre que horas é lá do outro lado. Descobriu que horas é lá do outro lado? Legal. Aí você só soma o quanto que a viagem demorou para acontecer. Tá? Mas essa parte, esse exemplo, ele é o exemplo mais difícil possível que pode ter com fuso horário. É quando o cara te dá um fuso horário e ainda bota uma viagem no problema. Tá? Para a gente falando de administração, é muito mais comum o primeiro exemplo. Eu quero me comunicar, eu quero fazer uma reunião, eu quero ligar. Que horas são lá? Aí é uma coisa mais na hora, não envolvendo a viagem. Né? Se envolver a viagem, é só fazer os 3 passos da tabelinha. E aí o 4º passo é soma a quantidade de horas da viagem com o seu resultado. E aí você vai saber que horas que o avião vai aterrissar lá no outro ponto. Beleza? É complicado.
É meio complicado Pra mesmo. gravar na cabeça que É meio complicado mesmo. Mas não se preocupa que nessa parte da geografia, essa parte da cartografia dos mapas, ela é a parte mais complicada, que envolve um pouco de confusão, um pouco de conta. Depois que a gente passar disso, já não vai ter mais conta, né? É só por esse início que a gente passa por isso, tá? A parte de escala e a parte de fuso horário, que são partes práticas que para vocês pode ser que apareça uma encrenca dessa em algum momento, né? E aí vocês têm que fazer algum tipo de continha. Mas fora isso, a gente vai ver clima, relevo, tal, aí já foge da conta, né? Mas aí, Sara, é só praticando mesmo, é praticando. Pega lá as questõezinhas, tem mais duas lá, tem uma outra que também é aberta, que nem a da FUVEST, tá? Mas é o mesmo raciocínio, o mesmo esquema para você chegar na resposta. E tem uma outra que é de X também, que eu não me lembro agora de onde que era, não sei se era do Enem. Ah, não, é da Universidade Federal do ABC, que é igual, é muito parecida com a primeira questão, também fala dos Jogos Olímpicos lá de Pequim, então também você pode fazer do mesmo jeito que faz a primeira, tá? Uhum. A outra lista de exercícios que está lá, ela é sobre coordenadas. Aí eu deixei duas aulinhas lá para vocês assistirem, que tem 20 minutos, são rápidas, e elas falam de coordenadas, falam de norte, sul, leste, oeste, para conseguir fazer a outra lista, tá bom? Tá ok. Então era isso aí, Sara. Era isso que eu ia apresentar para vocês hoje, essa questão do fuso horário. E qualquer dúvida que você ainda tenha com os outros exercícios, pode mandar lá no WhatsApp, não tem problema nenhum. Só que às vezes eu vou responder para vocês, vai estar o meu bebê gritando do lado, mas eu dou um jeito de dar uma resposta. Assim que eu puder, eu respondo. Também. Desse jeito a gente em casa é isso aí, né? A gente tem que conviver com as crianças junto com a gente. Fazer o quê? É complicado. Mas faz parte, faz parte. Qualquer dúvida pode mandar para mim, tá, Sara? Manda lá no telefone, eu respondo para você, para Marinalva, sem nenhum problema, tá bom? Ok. Então era isso aí. Ficamos aí por hoje, então. Tá bom, professor, obrigado. Tá bom? Nada. Abraço para você, se cuida aí, tá bom? Um abraço. Tchau.